Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Dominando a Apache Spark no Kubernetes. Nesse vídeo a gente vai entender como que a gente vai construir uma imagem do Spark que seja compatível para poder rodar no Kubernetes. Mas primeiro, qual que é a vantagem da gente construir a nossa própria imagem do Spark para rodar no Kubernetes, tá? A primeira delas, e bastante importante, é que a gente tem zero dependência. O que quer dizer isso, né? A gente tem total liberdade de construir uma imagem do jeito que a gente quer, sem ter muita dependência de procurar na internet, tá? Às vezes a gente acha uma imagem e aí ela ali tem alguns problemas de a versão é muito antiga, tem libs ali que estão muito defasadas, que a gente precisa atualizar. Além disso, a gente pode também começar a customizar nossas imagens e customizar, por exemplo, adicionar libs que a gente quer. Então, você tem um processo ali muito específico, uma lib que você desenvolveu internamente na sua empresa. Você pode estar colocando essa lib dentro da imagem do Spark, está disponibilizando ela caso você queira. E também scripts, tá? A gente pode adicionar scripts nessa imagem da maneira que a gente quer. Então, a customização aqui é um ponto bem legal. E outro ponto é pensando em segurança, tentar evitar brechas, tentar aí evitar vulnerabilidades. Então é um ponto bem legal da gente construir nossa própria imagem, porque a gente pode ter uma esteira automática que faz isso pra gente, né? Que valida ali questões de vulnerabilidade, patch de segurança. Então é um ponto bastante importante que é uma vantagem, né? Da gente estar construindo nossa própria imagem do Spark, tá? E aí, trabalhando com Kubernetes, né, que é legal? É legal a gente seguir já uma abordagem com CI/CD, né? Então a gente já tem ali uma entrega contínua e um teste de integração rodando, a gente consegue buildar imagens, consegue testar essas imagens, verificar vulnerabilidades e fazer o deploy dela dentro de registries, né, que são repositórios que a gente consegue depois estar utilizando essas imagens, tá? Publicamente ou de forma privada, tá? Então, a gente tendo uma esteira ali de CI/CD, a gente tem alguns benefícios, né, de monitoramento, a gente consegue criar releases, né? Então você consegue aplicar tags na sua imagem. Então, você cria uma imagem com uma versão X que tem determinadas customizações, mas mais para frente você pode criar outra imagem com customizações Y e assim você consegue trabalhar com releases, então com versionamento. Então, é um ponto bem legal que a gente tem a utilizar um fluxo automático e contínuo de build de imagem, tá bom? E quais são as formas, né? Quais são as ferramentas que auxiliam a gente nesse processo? Eu trouxe algumas, tá? Mas, enfim, existem milhares de ferramentas que auxiliam a gente nisso. Aqui eu trouxe o Argo, o Tekton e o Drone, que são ferramentas ali que vai estar ajudando a gente no build automático e na entrega também dessa imagem para os registries, tá? Então, os registries podem ser o Docker Hub, que é um registry que a gente pode estar utilizando, gratuito, para o que a gente vai utilizar, tá bom? Você consegue publicar imagens lá dentro desse registry e tá utilizando ela em outros processos, deixar ela pública. Então é bem legal essa abordagem. O outro registry que a gente tem é o AWS CR, tá? Que é uma outra forma da gente hospedar imagens que a gente queira, tá? Então todo o processo de build de imagem automático, a gente consegue disponibilizar essa imagem para ser acessada publicamente, tá? E como que vai funcionar esse vídeo aqui, esse vídeo de hoje? Eu dividi aqui em três passos, tá? A gente vai seguir uma abordagem um pouco manual para a gente entender o que que a gente está fazendo, tá? Mais para frente nos vídeos a gente pode trazer algum conteúdo de buildar essa imagem de forma automática, tá? Tem uma esteira ali de entrega contínua dessa imagem, deploy no SR, por exemplo. Mas aqui a gente vai construir uma imagem na mão, tá? Para a gente entender o que está acontecendo por debaixo dos panos, tá? Então, o primeiro passo, a gente vai utilizar o Docker para construir uma imagem local, tá? E essa imagem do Spark, ela vai ser uma imagem base que a gente vai estar compilando, né? Então, a gente vai baixar o código-fonte ali do Spark, vai buildar essa imagem de forma que ela seja compatível com o Kubernetes. Então, a gente vai ver ali como que a gente faz isso. O segundo passo, né, com essa imagem base construída, a gente vai adicionar algumas customizações e essa customização vai permitir que no decorrer da série, mais para frente, a gente comece a trabalhar com a AWS, o Amazon S3 e o Delta Lake, tá? Então a gente vai começar ali a entender um pouco como que a gente consegue processar dados, utilizar Delta Lake, processar dados do S3 utilizando Spark no Kubernetes. Então a gente vai adicionar uma customização para permitir isso
E o terceiro passo, a gente vai publicar essa imagem no Docker Hub. E a partir do momento que a gente publicou essa imagem no Docker Hub, a gente vai conseguir referenciá-la dentro daquele YAML de declaração, sabe? Aquele YAML que a gente comentou no vídeo passado, onde declara todas as configurações do Spark. Naquela imagem, nesse arquivo de configuração, a gente vai poder dizer que a gente quer utilizar essa imagem que a gente publicou aqui no Docker Hub. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Bom, eu deixei aqui no repositório todo o passo a passo, tá? Do que a gente vai precisar. Então, vai ser basicamente seguir o que está aqui, tá? Então, o primeiro ponto é a gente ter uma conta no Docker Hub, tá bom? Então, o Docker Hub é onde a gente vai estar hospedando essas imagens. Então, se você não tem uma conta ainda, basicamente só você clicar em criar uma conta, colocar e-mail e senha, bem tranquilo, tá? Para o nosso teste aqui é totalmente gratuito, não precisa pagar para você estar hospedando as imagens lá, tá bom? Então, uma vez com essa conta criada, a gente vai conseguir ver as imagens que a gente tem publicada, tá? Aqui no caso eu tenho algumas. Então, por exemplo, do Spark, algumas imagens que eu fui brincando, a gente consegue ter aqui tags, né? Então, eu fui criando ali tags para minhas imagens, né? Então, como eu falei, eu ia versionando aqui, a gente consegue versionar as imagens. Então, cada imagem tem uma versão específica, com libs específicas, tá bom? Então, todas as imagens que a gente for trabalhar, a gente vai hospedar aqui no Docker Hub. Então, coloquei o link aqui para vocês. E aí, como que vai funcionar o passo de construir uma imagem no Spark, tá? A gente vai entrar lá na página da Apache Spark e vai fazer o download do código-fonte, tá? Então, deixei o link aqui, essa página aqui de download, tá? Então, a gente vai utilizar a versão 3.5, que é a última no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? E aí, a gente aqui no Choose Package Type, a gente vai colocar Source Code, tá bom? E aí, aqui em Download Spark, vai ter um link pra gente baixar, então a gente clica nele e clica nesse primeiro link aqui, ele vai baixar pra gente, beleza? Bom, com o código-fonte baixado, a gente vai descompactar. Aqui eu tô usando o Linux, tá bom? Então eu vou tá utilizando o comando tar, e aí a propriedade xvf, tá bom? E tô passando aqui o arquivo que a gente baixou, beleza? Beleza, com o arquivo totalmente descompactado, vai ser literalmente seguir o passo a passo que eu deixei na documentação para vocês. Qual que é o próximo passo? A gente descompactou o arquivo. Uma vez descompactado, a gente vai entrar nesse diretório, tá? Então vamos lá. CD, beleza? E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai rodar um comando que ele vai criar uma imagem do Spark com esse tal de S3A committers, tá? Esse protocolo aqui vai permitir com que a gente trabalhe ali com o protocolo S3, né? Que a gente consiga estar interagindo também com a AWS, tá bom? O que que esse comando vai fazer? Eu estou rodando aqui um make distribution.sh e passando o nome aqui chamado spark-p, tá? O que que esse comando vai fazer? Ele vai basicamente criar uma distribuição. Então ele vai pegar o código fonte da que a gente baixou e vai compilar, né? Vai compilar de uma forma como se eu estivesse criando uma distribuição dela, tá? E essa distribuição, eu tô adicionando algumas customizações. Que no caso, ó, eu quero que essa imagem, quando você for compilar, você adicione ali customizações do Kubernetes, você adicione ali libs do Kubernetes, você compila para escalar 2.12. Enfim, a gente consegue passar alguns profiles, algumas customizações que a gente quer, tá? Então, vou copiar esse comando, colar ele aqui e só dar um Enter. E aqui, pessoal, pode demorar um pouquinho, tá bom? Bom, pessoal, levou um tempinho aqui para poder compilar a imagem, tá bom? Agora com a imagem compilada, o que aconteceu? Foi criado para a gente aqui um diretório chamado dish. Nesse diretório, se a gente entrar aqui nele, aí a gente vai ver que foi compilada a imagem, então tudo que a gente precisa ali do Kubernetes, a versão do Scala, o jar do S3, eles foram todos adicionados aqui, tá? E aí, qual que eu passo agora, tá? O próximo passo é a gente pegar isso que a gente compilou e transformar numa imagem. E aí essa imagem sim a gente depois vai conseguir publicar no Docker Hub, tá bom? E aí como que a gente faz isso, tá? Só rodar esse comando, que eu vou deixar aqui para vocês também, copiar aqui.
No caso, eu já tô aqui na pasta dist, então eu não preciso desse CD, tá bom? Vou tirar aqui. E aí eu vou rodar um shell script que vai criar uma imagem do Docker. E aí eu vou passar uma tag. Essa tag aqui eu vou chamar, vou colocar a versão do Spark que a gente está trabalhando, tá? V3.5. E aí, só dá um Enter e ele vai buildar toda a imagem pra gente, tá? Já buildou aqui, foi bem rápido. Para a gente poder validar se ela foi criada a imagem, a gente executa docker images e aqui mostra pra gente essa imagem aqui, SparkP, tá? Versão 3.5. Essa é a imagem que a gente vai estar utilizando para poder executar no Kubernetes, tá bom? Essa outra imagem aqui, ela não tem ali o Python, né? Não tem um PySpark, então a gente não vai conseguir trabalhar com scripts Python. Então, por isso que tem que ser essa imagem aqui, beleza? Só recapitulando, então a gente está exatamente no passo 1, que a gente criou uma imagem base, beleza? Próximo passo é a gente colocar libs, né? E esses libs vão auxiliar a gente a trabalhar com o Delta Lake no caso, tá? A imagem que a gente construiu, ela já está compatível para interagir com S3, só que agora ela precisa de libs para poder interagir com Delta, tá? Porque a gente vai processar em Delta também no Kubernetes, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Eu só vou fazer um ajuste aqui, porque eu não gostei do nome dessa imagem aqui. Eu vou já aplicar aqui, vou renomear minha imagem, tá bom? Para depois a gente conseguir fazer um push no Docker Hub, tá bom? Então vou colocar aqui Docker tag. E é aqui que eu tô fazendo, ó, tô pegando a imagem antiga, tá? Que é Spark Pre 2 V3.5, tá? Que é essa imagem aqui. E tô renomeando ela com esse nome aqui, tá bom? Isso aqui vai facilitar para na hora que a gente for fazer um Docker push, ele já vai nesse formato bonitinho, né? Então ele já tá pegando aqui basicamente meu usuário do Docker Hub, o repositório que eu quero e a tag que essa imagem vai ter, tá bom? Então eu só vou renomear e se a gente fizer um Docker Image, vai estar aqui a imagem, tá bom? Perceba que é o mesmo ID da imagem, tá bom? Mas aqui eu tô usando um outro nome, tá? Eu renomeei ela para ficar mais fácil. E aí com isso, o que que vai acontecer? Esse Dockerfile aqui, a gente vai adicionar as libs que a gente precisa, tá? Então, como eu renomeei a minha imagem e a imagem está local e eu vou executar isso aqui local, então na hora que eu fizer um Docker build, o Docker vai entender que essa imagem aqui está local e não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, o que que a gente está fazendo? Tô pegando a imagem do Spark, que a gente acabou de taguear ela, renomear, e tô adicionando dois jars do Delta, tá? Delta Core e Delta Storage. Esses dois jars, a gente está colocando, esses dois jars, eu estou disponibilizando no diretório apt Spark Jars, tá bom? Então, quando a gente rodar esse Docker file aqui, para buildar a imagem, esses dois jars vão aqui para dentro desse diretório, beleza? Então, bora lá buildar a imagem. Então, como que a gente faz? Eu já estou aqui dentro do diretório, tá bom? Esse aqui, ó, Dockerfile. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um docker build "-t", tá vendo? E aí aqui eu tô aplicando uma outra tag, tá bom? E essa outra tag eu vou chamar aqui, vou acrescentar um wt, tá? E aí eu tô pegando o Dockerfile do meu diretório corrente. Então quando eu rodar isso aqui, ele vai pegar a minha imagem base, tá? Essa imagem aqui, vai adicionar os jars do Delta e vai gerar uma nova imagem pra gente. Bom, aqui foi bem rápido. Se eu fizer um Docker Image, a imagem vai estar aqui, ó, tá vendo? Perceba que é outro ID da imagem, tá bom? O ID aqui mudou. Então, essa é a imagem aqui que a gente vai estar utilizando no decorrer da série para poder estar executando nossos jobs, tá bom? E agora, qual que é o próximo passo? Vamos disponibilizar essa imagem no Docker Hub, tá? Se for a primeira vez que você está utilizando o Docker Hub, provavelmente você vai ter que fazer um Docker login e aí passar suas credenciais, tá bom? No meu caso aqui, como eu já estou logado, eu vou basicamente publicar a imagem. Como que a gente publica a imagem no Docker Hub? Vai digitar Docker push e a imagem que a gente quer, né? Então, o repository é esse aqui e a tag é esse aqui. Ele vai levar um tempinho, tá bom? Então ele vai preparar todas as camadas da imagem e publicar pra gente. Foi publicada, tá?
Vamos validar lá no Docker Hub. Então vamos entrar aqui. Ela já está publicada há um minuto atrás. Bom, legal. Vamos ver se essa imagem está funcionando. Então, vamos seguir um procedimento similar ao que a gente fez no vídeo anterior, que a gente rodou um Hello World. Aqui a gente também consegue rodar um Hello World, mas vamos utilizar um outro script e essa nossa imagem, tá bom? Eu disponibilizei um outro YAML, tá bom? Que a gente vai testar justamente essa nossa imagem, tá? Então, eu passei aqui o nome desse meu job de test image. Ele vai rodar no mesmo namespace. E aqui, repare que a imagem, eu estou passando a imagem que a gente acabou de publicar lá no Docker Hub. E além disso, eu estou pegando outro script para poder executar, tá bom? Então é um script que vai exibir ali o valor de pi, tá bom? Se você me perguntar como que eu acessei, né? Como que eu cheguei nesse diretório aqui? A gente pode fazer da seguinte forma, tá? Para vocês também entenderem como que a gente consegue navegar dentro dessa imagem aqui. Vamos pegar a imagem que a gente quer, tá bom? O ID o ID da imagem é esse aqui, tá? Então vamos executar docker run, passa o nome da imagem, o ID da imagem quer dizer, /bin/bash. Quando a gente executar isso aqui, a gente acabou de criar um container, tá? Então a gente está dentro ali da imagem, a gente consegue entender o que que tem dentro dela, tá? Então se eu digitar aqui ls/opt/spark/examples, a gente consegue ver que, ó, já tem uma pasta chamada jars src. Se eu for em jars, vai listar alguns jars que a gente consegue executar. Se eu for em src main, a gente consegue também ver outros tipos de script que a gente consegue executar. Então, eu posso executar um script em R, em Scala ou em Python, tá? Então, nesse caso aqui, desse exemplo que a gente vai testar aqui agora, ele é um script Python, tá? Então, ele está dentro aqui da pasta Python. E é na pasta Python, né? Na pasta Python, eu tenho um arquivo chamado py, tá bom? Então, essa estrutura que a gente está passando aqui está se referenciando ao path do script para executar, tá bom? E aqui eu não mudei mais nada, tá bom? Deixa como está. Não há necessidade de alterar nada aqui embaixo. Só o script e a imagem, tá bom? Vamos testar esse script aqui agora. Para testar esse script, vamos dar um kubectl, como igual a gente fez no vídeo passado. Kubectl apply "-f" e passando o nome do YAML, tá? Que nesse caso eu chamei YAML de Hello Custom Image. Beleza? Foi criado. Vamos validar lá no Lens. Ele já criou aqui alguma coisa. Vamos aguardar aqui a criação dos pods desse job, para ver se vai funcionar tudo certinho. Aqui em evento a gente consegue acompanhar, tá, o que está acontecendo. Ele está fazendo o pull da minha imagem, então ele está indo lá no Docker Hub e baixando essa imagem para a gente. E aí, primeira vez, leva um tempinho mesmo. Então, o driver foi criado, agora está sendo criado o executor. Vamos ver aqui em log o que já está sendo exibido para a gente, tá? Então, só alguns infos. A execução aqui foi finalizada, pessoal. No log do driver, a gente consegue ver que ele exibiu o valor de pi, né? Similar à execução do vídeo passado que a gente fez, tá? Só que aqui a diferença é que a gente baixou o código-fonte do Spark, compilou, criou uma imagem e adicionou a libs do Delta. E agora a gente está executando essa imagem, um script Hello World, e funcionou perfeitamente, tá bom? Com essa imagem aqui, ela já é possível trabalhar com Delta, tá? Então a gente vai ver isso nos próximos vídeos. E essa imagem aqui a gente vai utilizar no decorrer da série, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se gostaram, dê um joinha, compartilha com o pessoal aí que você acha que vai curtir esse conteúdo e se inscreva no canal para estar recebendo notificações de quando eu publicar novos vídeos. Beleza? Valeu e até mais.